Olá pessoal, agradeço aí a disponibilidade de vocês. Nós estamos aqui com um papo assim fantástico com o seu Paulo das Ervas, que ele é de Salesópolis, e ele está trazendo assim conhecimentos assim fantásticos, conhecimentos simples, mas verdadeiros, né, que nos ajudam a olhar um pouquinho mais para a gente mesmo. Tá? Vamos continuar o papo. Quem quiser, pessoal, quem quiser fazer perguntas, tem um botãozinho aí na tela, tá? Tem um botãozinho na tela com ponto de interrogação. Vocês apertem e façam a pergunta, né? Nessa segunda parte a gente vai dar um pouquinho mais atenção para as perguntas, tá? Vocês podem participar à vontade. Só esperar o seu Paulo chegar de novo, tá bom? Tá? Se você, ó, para quem ainda não conhece, tem meu canal no YouTube. Essa live aqui vai estar gravada depois. Eu vou passar para lá para o canal do YouTube, tá? Isis José Leite, eu sou terapeuta corporal sistêmico, constelador familiar, psicólogo. Então, lá no meu canal vocês vão ter oportunidade de rever essa live e também, importante, dar o like e divulgar, tá? Vamos aguardar o seu Paulo, que já está voltando para a gente poder continuar esse bate-papo muito, muito gostoso que a gente tá fazendo aqui. Tá? Aí, chegou o seu Paulo. Bem-vindo, seu Paulo, novamente. Aguardando, né, o seu Paulo aceitar o meu convite. Aceitei. O pessoal já estava Firme igual, desesperado. firme igual geleia. Mole e doce. Teve uma pessoa que perguntou antes atrás sobre problema de inflamação, ela não pode tomar anti-inflamatório. Essa parte aqui eu vou dedicar um pouquinho mais para as perguntas específicas, tá? Aí o senhor, né, na medida do possível, vai respondendo. Teve uma Ok. pessoa também que falou o seguinte, deixa eu lá, que falou o seguinte: o amor resolve tudo. O Bert Helling vai falar, o Bert Helling, que é o criador da constelação, como a gente utiliza hoje nesse método, nesse formato atual, ele vai dizer o seguinte, que o amor nem sempre é suficiente. O amor é o começo. Mas para que o amor exista, né, é fundamental que tenha o respeito. Então, às vezes, o amor sozinho não é suficiente, precisa de mais coisas. Né? Então é importante essa reflexão. Às vezes a gente fica com aquela, não, a pessoa ama aquele companheiro, fala, não, depois que casar, resolve. Ah, não, depois que os filhos nascerem, resolve. Ah, depois que acontecer isso, resolve. Não, não resolve. Não resolve. Se a gente não olhar para dentro da gente mesmo, se a gente não colocar esse olhar de respeito, de agradecimento, né, de compaixão por a gente mesmo, a coisa não se resolve. Porque o que acontece muito, talvez o senhor pode compartilhar. A pessoa chega, ela está com, de repente, com uma depressão, ela quer um remedinho para que a depressão vá embora. E ela, às vezes, não percebe que justamente a depressão, a ansiedade, a angústia, está demonstrando para ela que alguma coisa está desequilibrada. Né? E não adianta você Exatamente. tomar um remédio e, de repente, você perde a oportunidade de resolver a questão. Porque aí o remédio é só um paliativo. Eu brinco bastante nos meus grupos, falo, olha, aquela pessoa, ela passa o final de semana tomando todas. Chega na Percebeu? segunda-feira, ressaca. Né? Aí o que Pressão ela faz? alta. Toma um remedinho, né, para ressaca. Para quê? Para ficar pronto para outro final de semana enxugar. Isso. Tá certo. Então não resolve, né? O remédio não está resolvendo. O remédio está sendo só um paliativo. Né? O que vai resolver, pessoal, o que vai realmente modificar é a gente olhar para dentro, olhar para a gente. Porque se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, o resultado vai ser sempre o mesmo. Não tem como. Não tem como. A Mas para síndrome que a da gente consiga, segunda-feira, para que a gente a consiga síndrome, modificar, é preciso que a gente assuma a nossa responsabilidade.
exatamente. A síndrome da segunda-feira ela é muito comum. Quem trabalha em unidade básica de saúde conhece bem. Já tem até o A nome, síndrome, né? Síndrome da é, segunda-feira. a síndrome da, a síndrome da segunda-feira é aquela rapaz que vai pedir para o médico dar um atestado porque ele não pode trabalhar, está muito mal, com a dor de cabeça que não sabe onde que veio, sabe, né? E a mulher que vai lá com a pressão alta, coração quase batendo, saindo pela boca, porque aconteceu o final de semana que não foi do que ela imaginou. Outro processo muito importante da gente focar aqui, eu acho que vale a pena a gente tocar nessa situação, Ah, é a questão das pessoas solitárias. isso é importante. Pessoas solitárias. Tem gente que fala, não casei porque todo mundo é igual. Nossa, então todo mundo é igual. Pode casar com qualquer um, não tem Qualquer um, problema. né? É. Não coloque também a sua felicidade na outra pessoa, né? Mas eu recebo aqui muita gente solitária. As pessoas são solitárias porque tiveram problema de relacionamento com o pai, com a mãe, tiveram relacionamento conturbado na chamada vida amorosa, então o amor também não resolveu. E as pessoas acharam que o patrão passava para trás, que o empregado não era honesto. E é uma série de situações que vão criando solidões na nossa vida. Isso eu estou falando de uma solidão geral. E aquela pessoa solitária que vive sozinha. Tem gente que vive sozinha, mas se dá bem com rádio, se dá bem com televisão, se dá bem com gato, se dá bem com cachorro. Tem uns 500 gatos dentro de casa, então já não vive solidão mais. Tá? Ela não vive solidão, mas ela tem 500 gatos. E aquela pessoa que realmente é solitária. Carência afetiva. Trocentas doenças que apresentam, sim, a falta de carência afetiva. A pessoa fala assim, ninguém dá atenção para a gente, ninguém dá amor para a gente, ninguém abraça a gente. Mas aí eu pergunto, alguma vez você abriu o braço para receber o abraço? É verdade isso, né? Isso é verdade. Se você não abriu o braço para receber o abraço, ninguém vai te abraçar. Entendeu? Tem um amigo meu, ele é palhaço. Eu acho que ele estava vendo nós agora. Ah, daqui a pouco ele Ele é volta. um palhaço. E ele é palhaço, ele é ator, humorista, né? E é palhaço, ele tem escolinha de palhaço. Daí ele falava assim para mim, Paulo, mas você é meio louco, que tá cheio de um bando de louco que te acompanha. Eu falei, então a minha loucura já deixou de ser loucura, passou a ser assim, uma síndrome, né? Uma pandemia de loucura. Né? A palavra bonita agora, pandemia. Mas o que acontece com a gente? Quando nós acreditamos naquilo que nós fazemos, e quando nós fazemos aquilo que acreditamos, a gente vai começar a superar essas coisas. Carência afetiva. Às vezes eu pergunto para a pessoa, carência afetiva não é de afago, é de respeito. De respeito, A exatamente. pessoa precisa se sentir respeitada. A pessoa precisa sentir coragem de ir na feira comprar uma verdura. Se ela não tiver coragem de ir lá na feira, ela não vai. Eu trato de algumas pessoas com dependência de alcoolismo. Uma vez a pessoa falou assim para mim, eu tenho até medo de ir no supermercado porque eu não sei quanto custa o quilo de feijão. E brigava, e sofria, e chorava, esperneava, e bebia, e bebia, e bebia, e brigava, essa confusão toda. Aí um dia eu falei para ele assim, sabe o que é que você precisa? De você gostar de você. De Isso. você olhar para você, ver o que está acontecendo com você, por que você chegou na situação, qual é o objetivo, por que você bebeu a primeira dose de cachaça, tá? Qual é que foi a sensação que você sentiu quando você bebeu o seu primeiro copo de pinga? E você vai olhar tudo isso para você que você vai conseguir considerar algumas coisas na sua vida. De repente a pessoa parou de beber. Aí esses dias ele falou, nossa, Paulo, eu tinha tanto medo do preço de feijão, o feijão é tão baratinho. Eu falei, pois é. Ele falou, então, mas ele só sabia o preço da cerveja, da pinga e da cerveja. Tá? Não estou falando mal da pessoa, porque eu gosto muito, meu amigo, tá? Ele falou assim, quando de repente eu comecei a pensar que eu podia comprar uma roupa melhor, que eu podia comprar uma roupa, ter um celular melhor, que eu podia conversar melhor com as pessoas, que ia mudar o nível dos meus amigos. Ele falou assim, mas eu continuo sendo amigo daqueles que bebiam lá comigo? Claro que eu continuo, só que eu sei que aquela vida já não é mais importante para mim. E o que supriu a minha necessidade?
Ah, porque agora eu tenho a atenção das outras pessoas. Então, essa carência afetiva, né, que a gente tem, que muitas vezes coloca a gente numa solidão de solitário. Tem gente que, eu falo para as pessoas, sentiu-se solitário, vai na praça, na estação da Sé, é 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, que acaba a solidão. Daí não, daí um dia eu vou lá na estação da Sé, às 5 horas da tarde, para ver como é que era a solidão do paulistano. E você vê milhões de pessoas solitárias, sofredoras, doendo de solidão no meio daquela multidão. Então, Isso é verdade. voltando lá no princípio da mente sem propulsão, o que nós precisamos? Nos reencontrar. Nos encontrar. Ninguém vai me Exatamente. fazer feliz se eu não buscar minha felicidade própria. Exatamente. E tem que haver esse movimento. Né? Você tem que dar permissão para que você vá ao encontro disso. Né? O Tem que se Kalunga fala uma permitir. coisa, o O Kalunga ele cara quer fala uma arrumar coisa uma muito namorada bonita, mas fica trancado dentro de casa. Não vai arrumar nunca. Tem que procurar. não Tem que ir vai lá não, onde tem a exatamente. namorada bonita. É, Então, então, essa de deixa, permissibilidade é muito importante. Nós sim, nos permitirmos sermos vencedores da nossa existência. Nós nos permitirmos ter uma família que nos agrega com carinho e respeito. Nós nos permitirmos ter amigos que possam vir do mundo inteiro falar com a gente. exato. Um dia o cara falou assim para mim, mas o senhor não trancou, não tem portão no seu sítio? Mas o meu sítio está de portas abertas para todo mundo. Mas e se vier alguém que não foi convidado? Ah, vai ser convidado a partir do momento que ele passar no portão. Entrou, Eu está não tenho convidado. portão. Você já está convidado, pode vir. Tá? Estou convidando mesmo, aproveitando aqui para vir fazer uma visita, né? Ótimo. Mas nesse sentido que você está falando, o Kalunga ele vai dizer uma coisa bem interessante. Uma pessoa infeliz pode fazer outra pessoa feliz? Não tem como. Uma pessoa infeliz só vai levar à infelicidade. Então, o primeiro passo desse contexto que nós estamos falando é que a pessoa perceba a si mesmo, né? O que está afetando? Como você falou, né? Qual que é a origem de tudo isso? O que está causando todo esse sofrimento em você? Né? E a partir disso, dá permissão ser compassivo mesmo, perdoar a si mesmo, né? Se sentir merecedor de algo melhor. O que acontece, aí eu vou puxar a sardinha um pouquinho para constelações, é que muitas vezes as pessoas não têm consciência daquilo que está movimentando a cabecinha delas. Essa que é a grande dificuldade. Às vezes a pessoa bebe, mas não sabe do que está bebendo. Às vezes a pessoa fuma, não sabe por que está fumando. Às vezes a pessoa come compulsivamente, mas não sabe por que está comendo. Às vezes a pessoa sai assim, né, desembalada com a areia e não sabe por que está fazendo isso. Então, muita da dificuldade é que a pessoa não reconhece, ou seja, ela não sabe o motivo por qual ela está fazendo alguma coisa. São motivos inconscientes. E é isso que, graças a Deus, a terapia da constelação vai fazer. Vai fazer com que a gente olhe para esses conteúdos inconscientes e, olhando para aquilo, possa escolher fazer diferente. Tá? Nós não temos como modificar o passado. Nesse estágio em que nós estamos, nós não conseguimos fazer isso. Né? Talvez nossa frente, no futuro, assim, né? mais distante, até a gente consiga fazer isso. Mas nesse nível de inteligência que nós temos, nós não conseguimos modificar o passado. E se você não pode modificar o passado, por que você vai brigar com ele? Né? Por que você vai ficar brigando? Porque as pessoas estão brigando com o passado. Estão brigando, brigando. E as pessoas que chegam para a gente, eu acredito que chegam para o senhor também, elas estão numa briga mesmo com o passado. E a parte Né? boa, às vezes, né? E a parte boa, eles. Né? Dessa vez, Quero manifestar minha profunda gratidão, que tudo que a gente aprendeu nesse contexto de constelação sistêmica, e principalmente quando a gente tratou-se da minha empresa. Eu tinha algumas observações muito interessantes, porque eu faço uma autocrítica. Tem gente que acha que eu sou meio doidão, que sai falando, brincando, tirando saco com todo mundo. Acho que eu não levo as coisas a sério, eu levo as coisas profundamente a sério.
E quando a gente fez uma constelação sistêmica tratando da nossa empresa, eu diria para você com todo carinho do mundo que eu consegui naquele momento encontrar a chave para abrir as portas nos momentos cruciais. Que bom. Tá? Isso é uma gratidão de coração mesmo. Porque o que aconteceu? Você começa a analisar o relacionamento com seus clientes, com seus amigos, com seus parceiros, com seus fornecedores, com seu dependente, com aquelas pessoas que recebem a projeção social da empresa, porque a assistência social, nossa empresa tem uma parte voltada para assistência social, todo mundo sabe disso, não é para fazer belezura, é porque é uma questão humana da gente. E a gente começou a perceber o seguinte: quando nós tivemos que enfrentar a guerra, eu falei assim, a guerra você tem que agir com calma, com sabedoria, com serenidade, e nesse contexto nós conseguimos perceber quanta coisa boa está ocorrendo mesmo diante dessa situação que o mundo está Isso, vivendo. isso é Tá? Uma coisa verdade. muito boa. Eu tenho profunda gratidão a todas as pessoas que trabalham comigo. Quem trabalhou comigo a vida inteira sabe disso. Eu sempre tive meus funcionários, desde os 14 anos de idade, tem alguém que trabalhava comigo, fazia alguma coisa para mim, porque eu era daquela opinião assim, quando a gente ia empurrar carro, faça força que eu fico vermelho. E daí, eu sempre tive gratidão porque ele fazia força, porque eu ficava vermelho, mas o carro saía do buraco. Então, eu tenho profunda gratidão porque na constelação eu fui revendo coisas que eu já achava que não era tão importante, ou que tinha uma certa importância, que já não era mais importante, e fui reavaliando situações. E quando chegou esse momento de enfrentamento, né, do passado para o futuro, daí eu descobri que nós estamos vivendo no passado lá de trás de novo, depois tem que procurar o futuro lá da frente, que eu não sei onde é que está. E a gente conseguiu procurar organizar o nosso pensamento, principalmente eu e a Lia. Quem conhece a Lia sabe que a Lia é elétrica, não sei por que ela está ocupada, ela está fazendo um monte de coisa agora. A gente conseguiu programar o nosso tempo, a gente conseguiu desenvolver centenas de atividades e a gente conseguiu dar condições, inclusive, para que pudéssemos atender pessoas à distância. E nós recebemos ligações, mensagens, gente do mundo todo, e todo mundo desesperado, querendo uma resposta mágica para o Exatamente. momento que a gente precisa de uma única coisa: paciência. Paciência, exatamente. Isso é o principal que a gente precisa. Quanto mais paciência nós tivermos, mais nós vamos avançar. Daí, as justificativas que surgem diante do evento, né, mundialmente aí, do momento, os questionamentos, todo esse processo, veio tudo aqui para minha casa. São Paulo, como é que nós faz isso? Como é que nós faz? Como é que nós faz? Como é que nós faz? Manter a calma. Falta tudo certo. Tudo programado. Amanhã depois vai acabar essa história. Nós vamos até esquecer disso. Porque já faz, não sei, 60 milhões, mais de 100 milhões de anos que existe o ser humano na face da Terra. Foram milhões de pandemias que existiram. Foram milhões de pessoas que morreram. Isso no contexto do universo. E nesse momento é nós que estamos aqui para vivenciar essa situação e mostrar o que a gente aprendeu. Onde foi que nós evoluímos? O que foi que nós evoluímos? Se nós evoluímos tanto diante da vida, por que estamos tanto medo diante da morte? Nós temos que aprender a rever esses nossos valores, né? A gente, quando olha para a situação, porque morreu, porque morreu, porque morreu, porque morreu. Mas toda a vida morreu. Sempre morreu. Sempre vai morrer. Ninguém vai se livrar da morte. A morte faz parte do universo, é o nosso processo de renovação. Até uma vez eu estava conversando com uma pessoa religiosa, ela falou assim para mim: ainda bem que o Adão e a Eva comeram a fruta da ciência do bem e do mal, para que ela pudesse morrer e nascer de novo e ficar sempre jovem e bonito. Porque se nós tivéssemos comido da saúde e da vida eterna, ia ser um bando de gente velha e feia na face da terra, que Deus ia se arrepender do ser humano.
Vai saber, né? Vai saber como é que era do outro jeito. É melhor ser do jeito que tá. Quando a É gente vê que é verdade. melhor ser do jeito que tá, o cara não gosta do pai, não gosta da mãe, não gosta do primo, não gosta do vizinho, não gosta daquele, o cara morrendo chorando porque não pode não inteiro. Mas se você não gostava dele, você vai dar pra quê? Olhar na cadeira e falar assim, morrer. Então, estimular o amor, estimular a credibilidade, a crença na vida, estimular a vontade de estar junto com as pessoas. Quando você poder olhar nas pessoas assim, de maneira diferente, né? Eu fui em Mogi fazer programa de rádio no sábado e a prefeitura de Mogi já abriu parte do comércio, né? Aquela multidão de gente que se encontrava, se abraçava, parecia que é Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz tudo. Por quê? Porque eles estavam com saudade desse momento. Exatamente. É. Vai ser bom, não vai ser bom? Mano, estamos podendo comemorar Ano Novo no mês de julho. É uma coisa boa, É, tá? mas Então, é justamente nas crises que a gente percebe o quanto que a gente já tem, né? O quanto que nós somos completos, né? Quanto- exatamente, isso daí é uma coisa importante. né? A solidão, Pois melhor com é. um pingo de limão, tá? Você pega uma cachaça, uma pinga, um limãozinho, daí você enfrenta a solidão. Agora, nós precisamos aqui entre nós, né, no nosso dia a dia, realmente avaliar isso, porque a minha casa é cheia de gente o tempo todo. Desde que eu me conheço por gente, que meu pai também era meio igual eu, assim, meu pai ele era produtor de leite, ele abastecia a cidade de leite, era outra conversa. Meu pai nem se preocupava com ela. Mas a minha casa era cheia de gente. Aí ele estava vindo para casa, encontrava alguém na rua, levava para almoçar em casa e tal, pode dormir aí, e tal. E era desse jeito. Tinha a casa da Bibica para dormir, né? Sempre. Daí, então a gente era a casa cheia de gente. Quando eles se foram, né? Mas eu continuei meu trabalho aqui, no mesmo ritmo, a mesma coisa, e todo mundo vindo na minha casa, e então, de repente, não pode mais ninguém ir na casa de ninguém por causa do... Nossa, como é ruim ficar sozinho. Como é terrível ficar sozinho. As pessoas procurando se encontrar escondido, com 60 anos de idade, é coisa bonita. Agora, uma coisa fantástica que aconteceu nessa história no Brasil, que você falou que o brasileiro não gosta muito de trabalhar, você já imaginou quanta gente tem que trabalhar escondido? O cara falou assim, eu namorei escondido, eu aprontei escondido, eu roubei fruta escondido, agora eu estou trabalhando escondido. Tem gente que falou isso para mim, porque eu não podia trabalhar quando era barbeiro lá, mas ele precisava trabalhar escondido. Aí escondidinho, escondia a tesoura assim, e ia trabalhar escondido. Então, as pessoas realmente começaram a valorizar o próprio trabalho. Tá? Eu acho que quando acabar todo esse processo aí, que voltar à vida normal, as pessoas vão valorizar mais o trabalho, porque elas vão saber que é importante trabalhar, vão valorizar mais o dinheiro recebido, porque vão saber o quanto que é importante lutar pelo dinheiro que elas precisam. Vão descobrir que o dinheiro não é a maldição da vida, mas muito pelo contrário. Como dizia uma amiga minha, é o lubrificante que lubrifica as engrenagens da sociedade. Exatamente. Se você tirar o dinheiro da sociedade, quebrou o mundo. Então, no momento da crise, tem que pôr 600 reais para um, tem que pôr não sei quanto para outro, tem que colocar para tentar fazer essa engrenagem andar. Como Isso. é importante a figura do dinheiro na vida das pessoas. E a gente tem que avaliar essas coisas. Porque nós somos educados, por exemplo, principalmente o povo cristão, mas o dinheiro não leva felicidade para ninguém. Tá bom, mas o dinheiro compra queijo e goiabada, daí faz a felicidade. Queijo e goiabada faz a gente feliz. Tá? Você não sabe disso, né? É, Então, nós vamos aprender a revalorizar todo esse processo. Lá na constelação, lá, os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, tetravós e sucessivos ancestrais, quase todos eles passaram por situação semelhante. muito Tá? provavelmente. Muito provavelmente. A 1919, que teve a gripe espanhola, né? E foi uma pandemia também. Eu estudei bastante a respeito da pandemia, porque eu tinha que ter uma resposta.
urgente para as pessoas que queriam milagre. Eu falei assim, passou 100 anos, valorizamos ao extremo a pesquisa científica, só que nós não mudamos nada dentro da gente. Então nós estamos vivendo o mesmo sofrimento de 100 anos atrás. Exatamente, isso é verdade. Isso é Entendeu? verdade. Uhum. A ciência evoluiu, a pesquisa evoluiu, você consegue pegar o aparelhinho e ver tudo por dentro do corpo humano. Maravilhoso. Tá fantástico. O que nós evoluímos, não estamos repetindo a mesma doença de 100 anos atrás, de 200 anos, 300 anos, 500 anos, 1000 anos, e sucessivos anos. Então, o que acontece? Na constelação sistêmica, por que a molecada de hoje está vivendo esse momento? Ah, porque o avô dele morreu lá na peste espanhola, então ele está morrendo hoje. Vamos cortar essa brincadeira, né? Aí é coxinha. Tem uma Aí charge é muito coxinha. legal, né, que fala sobre isso, é que diz que o homem aprendeu o caminho para chegar na Lua, mas não aprendeu o caminho para a lixeira. É, Então, então, a gente eu vi um tem um vídeo crescimento humorista, muito grande, mas moral muito pequeno, né? Muito pequeno eu mesmo. vi um vídeo antes que o cara falou isso, né? Que você tem que escrever na lixeira assim, chão. Chão. Porque o cara da cidade ele joga o lixo tudo no chão. Então, se você escrever chão na lixeira, ele vai jogar o lixo lá dentro da lixeira, tá? No chão. Aqui uma coisa interessante, foi bom você lembrar do lixo, sabe? Em 1990, eu tenho umas histórias bonitas para contar que não tive tempo de contar para a senhora, hein? Nós fazíamos aqui, começamos a apoiar a molecada. Eu falo molecada porque é a minha maneira de chamar toda a juventude. Começamos a apoiar uns rapazes que queriam praticar o esporte de mountain bike, que era bicicleta nas montanhas, né? Eu falo em português, é mais fácil. E aquela molecada vinha correndo. E uma coisa fantástica que a gente conseguiu demonstrar, inclusive na época, que não se falava de preocupação com o meio ambiente, não estava preocupado com o ODS, nada dessas coisas. Quando acabava as corridas, tá? O Luizinho, hoje ele é campeão pan-americano de mountain bike, é meu vizinho aqui. Ele pegava o pessoal e falava assim: agora a gente vai dar uma volta por toda a extensão da onde a gente correu e recolher caso ficou algum lixinho, alguma coisa no caminho, porque a natureza não precisa desse lixo. Ela é para a gente passear por ela, não é para deixar marcas de sujeira. E ele fazia isso de uma maneira tão espontânea. Então aí tudo bem. E não tinha muitas vezes o apoio governamental. Aí de um determinado momento, quando o negócio começou a crescer, o governo municipal resolveu de apoiar o evento. Daí é onde ficou o carro da ambulância, onde ficou a viatura da prefeitura, onde ficou o pessoal lá que estava fazendo os cuidados, ficou cheio de lixinho. E na onde foi as trilhas que todo mundo passeou, ficou limpinho. A diferença entre o caipira e o cidadão é que o caipira sabe que se ele poluir a água, ele vai morrer de sede. Isso Se ele poluir a natureza, vai lhe faltar comida. está comido, E exatamente. o cidadão, ele pensa que tudo isso é produzido muitas vezes no mercado. Então, o Exatamente. lixo, essa relação do lixo e do ser humano é uma coisa muito importante de Muito. se pensar. E aquela ideia que eu te falei que é legal, da lixeirinha a gente escreve esse chão, aí Chão. todo mundo joga no chão o lixo. Esse Que que é o nome. legal. Que legal. Muito bom. Sempre bom falar com o senhor, seu Paulo. Assim, abrilhanta bastante a nossa alma conversar, Que né, é com bom. pessoas que têm essa já cultura mesmo de olhar para dentro e de olhar também com respeito. Em constelação, e eu falo assim, de que o fundamental é o respeito. Você respeitar a você mesmo e você respeitar o outro. Quando isso Com certeza. acontece, você está bem. Você está bem, né? Mas a loucura das pessoas não tem limite mesmo. Graças a Deus nós temos ferramentas, nós temos profissionais que estão, né, nesse momento ajudando as pessoas a se reequilibrarem, a voltarem ao equilíbrio. E o contato com Exatamente. a natureza, o contato com a simplicidade, vamos deixar mesmo essa loucura de parafernália, de, sei lá, de coisas loucas aí, e ficar no simples, naquilo que é tranquilo, naquilo que pode ser assimilado, né?
né? Olhar para dentro. Eu só queria, Exatamente. aproveitando aqui, né, já estamos caminhando para a segunda parte final, queria, se eu pudesse responder a pergunta daquela moça. Ela falou o seguinte, que ela está com um problema de inflamação, mas ela não pode tomar anti-inflamatório. O que seria interessante nesse caso? Água. Água, né? É. Muitas vezes a pessoa tem uma inflamação. Quando a gente tem inflamação, é que a gente está insatisfeito Insatisfeito, com isso. a vida que a gente está levando, com as coisas que estão acontecendo dentro do ambiente familiar da gente. E a água purifica, tá? Aí a gente fala assim, tem um amigo meu que coloca, você coloca uma aguinha de melissa, põe a folhinha de melissa dentro da água, ou de tansagem, ou da cavalinha, e essa água vai fazer com que você faça a sua limpeza, tá? É muito natural as pessoas chegarem e falar assim para mim, eu preciso do remédio para inflamação, mas eu não posso tomar antibiótico. Olha, que interessante isso. Há um foco nisso. Aí eu Aham. tenho a vontade de comer pão de queijo, mas eu tenho medo do glúten. Aí eu estou com vontade de comer um docinho, mas eu tenho alergia à lactose. Essas são situações emocionais que vai acontecendo na vida da gente, que a gente tem que aprender realmente a reolhar. Mas nesse caso específico, por exemplo, eu vou falar que a cavalinha, ela é uma planta maravilhosa, ela é mineralizante, reconstituidora celular, equilibra todos os minerais do nosso corpo e faz a limpeza, faz a faxina do rim, da bexiga, da uretra, facilitando com que essas inflamações desapareçam. Se a pessoa Legal. tiver acesso a uma planta chamada cavalinha, ela pode fazer o chá da cavalinha, como ela pode pegar um galão de água, colocar 2, 3 folhas de cavalinha lá, deixar a cavalinha lá dentro da água e tomar aquela água ali que ela vai fazer esse processo de limpeza, saindo fora desse medo aí do chamado anti-inflamatório antibiótico. Isso. E às vezes Satisfeito? sim, para mim está ótimo. E é interessante também que às vezes a pessoa, ela mesma não quer tomar um antibiótico, né? Porque o antibiótico também é uma agressão, né? Organismo. É um É, medicamento que ele vai, né? E é muito forte o efeito dele no organismo. Então, talvez a pessoa prefere realmente uma coisa muito mais natural, muito mais propícia ao seu campo. Quando ela está nesse estágio, é legal, né? Está procurando é. substitutos naturais, né? O senhor falou da melissa Então, aí, e eu lembro que uma vez eu tomei o chá de melissa e eu capotei. Foi aí, realmente muito interessante. E então, nós aí estamos a pessoa falando, e o senhor está falando, por exemplo, de pessoas que têm chegado muitas pessoas, né, tanto no consultório quanto no atendimento, com muita depressão, com muita ansiedade. A melissa, ela ajuda a restabelecer esse contato? ajuda. A melissa, ela tem um fitoenergético da melissa, é estímulo à coragem. Por isso que você capotou. Tá bom? Quando você capota, você vai passear na passear, você sabe do planeta. Porque a melissa, ela estimula a coragem da gente. Que legal. E uma pessoa, para dormir bem, ela tem que ser corajosa. É Com verdade. o processo do sono, esse sono reconfortador do nosso dia a dia, e o processo da morte, ele é semelhante. É a mesma coisa, A gente exatamente. repousa, a gente Repouso, é isso. repousa. Então, quando a pessoa toma melissa e dorme imediatamente, é como se ela tivesse tido coragem de acreditar que ela não ia morrer. É verdade. E a insônia, as pessoas que sofrem de insônia, normalmente elas têm muito medo da morte. Muito. Tá? Ali eu Ela estava não quer lembrando perder o aqui, controle. ali eu estava me lembrando aqui uma coisa muito importante, que desde que ela conheceu o pó das ervas, já faz tempo, hein? Um pouquinho antes, ela mudou completamente o conceito dela daquela visita que você tem que fazer no médico 2 vezes por semana. Ela parou de ir no médico porque ela falou assim, a partir do momento que eu me conheço, eu conheço as plantas, eu conheço o alimento, eu conheço tudo que me dá saúde, eu vou cuidar da minha saúde. Então, quando a gente fala, não vou no médico há 27 anos,
não significa que eu não gosto do médico. Tá? Tem um monte de médico que é amigo nosso, a gente gosta dele. Mas o que acontece? O que ele tem para oferecer lá, muitas vezes, não vai suprir, não vai resolver o problema que a gente está enfrentando. É, E a doença, por exemplo, a maioria das doenças que tem um cunho emocional, que são coisas que você trouxe da infância, da adolescência e do sucessivo passado, o médico também não vai conseguir resolver porque é você que vai ter que tomar essa decisão. Então, a Lia estava lembrando isso. A mudança do padrão de pensamento que ela teve na vida dela faz com que ela tenha uma saúde perfeita há 27 anos. Quem conhece a Lia sabe que é sim. elétrica, né? É Ela domina verdade. todo o processo e ela é a pessoa que realmente perfeita, com saúde, com qualidade de vida, com tudo aquilo que se pode fazer. E a comida dela é uma delícia, né? Quem não comeu, ainda vai comer. Tem dois tipos de gente que, Eu com relação à recomendo. comida da Lia. Tem aquele que ainda não comeu e aquele que já comeu. O que já comeu nunca esquece, tem vontade de comer de novo. É E o que verdade. não comeu agora ficou com vontade de vir aqui comer. Também é comida da Lia. Isso é verdade. Né? E é bem interessante esse tópico que o senhor falou, porque o que acontece hoje em dia? Hoje, as pessoas querem uma pílulazinha, né, que ela toma e resolve. De um lado, e do outro lado, você tem um médico, talvez, assim, que não se preparou, né, de forma assim completa. Ele é muito mais, né, uma pessoa, um profissional que vai passar remédio, passar medicamento. Então você pega aquela pessoa que quer uma pílulazinha mágica e encontra um profissional que só sabe dar aquela pílula mágica. Ou seja, vai Eu sempre, falo, sempre, sempre repetindo a mesma coisa. Né? A saúde, a cura só passa quando você resolve olhar para você mesmo. Né? É como você falou. exatamente. Né? A partir do momento que você começa a se respeitar, a partir do momento que você começa a agradecer aquilo que você já recebeu, a partir do momento que você dá permissão para receber uma coisa melhor, aí a sua vida vai mudar. Né? Seu estado Exatamente. mental, seu estado físico vai mudar. Né? A bengala, tá? Eu A vou falar bengala uma. não substitui a perna, mas ela é um instrumento que dá condição ao cérebro para acreditar que é possível caminhar. Isso. A minha live de terça-feira agora vai ser sobre a bengala. Vou falar só sobre Ah, legal. bengala. Dá uma bengalada para mim. É isso Pessoal, aí. então, pessoal que está assistindo a gente, quem quiser fazer pergunta, ainda tem alguns minutos. Tem um botãozinho aí de interrogação. Clica no botãozinho, faça a sua pergunta, que daqui a pouco a gente já vai encerrar esse bate-papo gostoso aqui. Né? Não tem sopa quente hoje. Não tem, não? Ah, por quê? Hoje você vai ficar sem sopinha, só Ah, hoje não vai ter jeito. Mas legal. a ideia nossa de estar conversando com as pessoas sobre a qualidade de vida é muito importante nesse momento, porque já deu tempo da gente analisar como que cada ser está reagindo a essa situação que nós estamos presenciando no dia a dia. Sim. Já deu para a gente perceber que tem aqueles que estão em extrema situação de medo, existe Isso. pessoa que não abre a porta da casa de medo, né, porque o Covid está do lado de fora da porta, tá? Existem pessoas que estão desafiando o Covid porque acham que tem que desafiar, que vai enfrentar o desafio. Tem uma outra que pegou o Covid na chinelada. Eu vi tanta bobagem na rede social nesse período. E o que, que faltou para as pessoas, na verdade? Que as pessoas olhassem para dentro de si. A máscara, a máscara é um negócio interessante. Ela veio de encontro com o ensinamento que eu falo para as pessoas que sofrem de rinite alérgica. Tá? A rinite alérgica ela é causada por tensões emocionais e por medo de passar frio. Olha. Então eu sempre falava, vou fazer um teatrinho aqui para as pessoas que têm rinite alérgica, e falar assim, ó, o antialérgico que a gente toma no caso da rinite, ele vai dar uma seguradinha na coriza, mas não vai resolver o seu problema. O Exatamente isso. problema da rinite alérgica é uma carência afetiva mal resolvida. E às vezes não é nem da outra pessoa para com a gente, da gente com a gente mesmo. Eu tenho Isso. uma técnica para curar a rinite alérgica,
é engraçada. Ela se, quem estiver prestando atenção, pode fazer em casa que vai funcionar, tá? Você pega com os dedos aqui assim, ó, e dá uma massageadinha aqui no nariz, tá? Até aquela aguinha que tá fazendo barulho aqui assim, ó, tem a sensação que acabou. Se não sarar a rinite alérgica, a gente fica com o nariz quente. O nariz quente reduz a coriza. Isso. Reduzindo a coriza, a gente não espirra. A gente não espirrando começa a gerar anticorpos para combater a alergia. É uma prática. Uma outra situação, você acorda de manhã espirrando com o nariz escovante, parece que tem que chamar um cara para segurar o nariz lá na esquina. Eu falo para a pessoa assim, onde estava sua cabeça no travesseiro? Ó, você pega e põe o nariz assim, ó. Esquenta o nariz. Você aqueceu aqui, você protegeu toda a via respiratória. Então, tem gente brigando com cada máscara, xingando cada máscara, espelhando. Então, é um festival de máscara. Aqui em casa tem uma indústria de máscara. Você conhece a tal de Lia, Lola e mais companhia limitada? É 50 máscaras por dia. Em alta produção. Tem máscara verde, azul, amarela. Mas o grande objetivo dessa máscara, quando a gente coloca essa máscara aqui, aquece esse processo aqui, ó. Aqui, essa maçãzinha aqui, não fica parando Isso. toxina. Entendeu? Ninguém vai ficar resfriado em 2020. É só usar máscara. Ah, que legal. É? Coisa boa? Deixa eu ver aqui, ó. O Marcelo está fazendo uma pergunta, eu não sei que talvez eu possa ajudar. Ele falou que o filho dele tem ceratocone no olho. Tem alguma planta, alguma coisa que possa ajudar a questão do olho? Tem. Tem sim. O olho, a gente pode fazer um chazinho com cavalinha. Cavalinha é uma planta que eu gosto muito, viu? Quem me conhece sabe que eu adoro cavalinha. É, eu sei. É, faz o chá com a cavalinha, um copo de chá, filtra ele com esse filtro de café mesmo para não pegar nenhum pozinho. Aí depois molha o gaze e despeja a cavalinha aqui no olho, tá? Vai fazendo uma asepsia do olho aqui com a cavalinha. Ele vai melhorar as condições de olho, não só dessa doença, como também no caso de catarata e algumas outras enfermidades aí do olho. Uma outra coisa importante, que é bom a gente falar de olho, eu aprendi isso daí não faz muito tempo, é educar o nosso olho para enxergar. Isso é importante. Porque normalmente quando a gente vê uma situação que é desagradável, a gente fala, ai, não quero ver isso. Aí não quero ver isso. Aí não quero ver isso. Daqui a pouco o cara enxerga lá do topo da montanha e não enxerga o caderno que ele está lendo. É exatamente Então, isso. O mecanismo é esse mesmo. eu falo assim, existe um exercício para você forçar o olho a enxergar. Educar o olho. Você pega o texto, né, escrito assim, ó, chega ali bem pertinho, depois você vai se distanciando do texto e estimulando a sua visão a enxergar. Daqui a pouco você está conseguindo enxergar muito bem e você estimula a sua vista a trabalhar a visualização do que você tem que ler. Essa é verdade. Bom, As pessoas esquecem que o olho também tem um músculo, né? E o músculo precisa ser exercitado, tá? É exercitar bem o olho. lembrado o que você falou, né? É bem interessante isso mesmo. Que legal. E a língua também, né? Tem que exercitar a língua de vez em quando. Conversar bastante. E ali eu falo de vez em quando, perder a língua dentro da boca. Por isso que a boca tem. E, E a, e, e, e em relação ao olho, hoje em dia tem um complicador, porque as pessoas estão fixadas no celular agora, né? exatamente. Passa o dia inteiro com o negócio aqui. E é um músculo, pessoal. O músculo que você não exercita, ele vai atrofiando. Então nós temos que olhar para longe, olhar para perto, olhar para longe, olhar para perto. Né? Nós temos que, como o seu Paulo falou, exercitar, né? Mexer, forçar com que o olho enxergue. Né? Às vezes vem pessoas aqui e reclamam assim, essa Paula eu não enxergo mais. Por que você não enxerga mais? Ah, porque a gente vai perdendo a visão, a gente vai não sei o que. Eu falo assim, moça, o que está ruim na sua vida? Ou rapaz, o que está ruim na sua vida que você não quer ver? Quer ver, exatamente.
Porque a partir do momento que você fala, eu não quero ver, não quero ver, não quero ver, não quero ver, bloqueia. Bloqueio, A exatamente. terceira visão, né? A terceira visão que todos sonham é você querer enxergar o que você precisa enxergar. E você aceitar aquilo que você está vendo ali, mesmo que você não te diz respeito, que você não gostaria de ver, mas aceitar o que você está vendo. Aceita, respeita, né? Que você vai constelar a sua visão aí e passar a enxergar bem. O senhor o senhor conta a historinha, eu vou contar uma também, que vai ajudar bastante nesse sentido. Então, certa vez, um grande empresário, isso aí foi lá no Oriente, né? Ele foi consultar, né, um guru, né, lá, porque no Oriente pessoas consultam os gurus, eles não consultam médico, consultam guru, né? Os Pois é. rabinos, né? Então, esse grande empresário, ele foi consultar, no caso, o rabino lá da cidade, porque ele estava com dificuldade para ouvir, né? Ele chegou lá e falou: Olha, eu estou com dificuldade, quase não consigo ouvir mais nada, minha audição está diminuindo. Aí o guru, o rabino, falou para ele: Eu vejo que você já tem uma certa idade, você tem neto? Ele falou: Tem. Então você vai fazer o seguinte, tá? Das próximas 2 semanas, você vai pegar e destinar 2 horas para você acompanhar o seu neto. O seu neto deve ter em torno de 5 anos por aí. Acompanha ele, durante 2 horas acompanhe. Tudo que ele fizer, você faz. Preste bastante atenção em tudo que ele fizer. Todos os dias, você vai dispor de 2 horas para ficar com seu neto. E depois você volta aqui. Né? Aí esse empresário, ele estava meio assim descrente, mas como o rabino é aquela pessoa mesmo de grande envergadura na cidade, ele cumpriu. Passou as 2 semanas, ele voltou lá para conversar novamente com o guru. E o guru perguntou: E aí, como é que você está? Olha, não sei o que você fez, mas realmente a minha audição melhorou praticamente 100%. Ele falou: Eu não fiz nada. Quem fez foi você. Você quis ouvir. Quando você acompanhou o seu neto, né, durante 2 horas, quando você estava prestando atenção no seu neto, você estava avisando para o seu ouvido que ele precisava ouvir. Exatamente. A É assim que audição funciona. foi restabelecida. É Né? assim que E aí, funciona. é isso que a gente está falando. A gente vai bloqueando, porque ou a gente não quer ver, ou a gente não quer ouvir, ou a gente não quer falar, ou a gente não quer sentir. Então a gente vai bloqueando, a Exatamente. gente vai dando ordens para o nosso corpo e nosso corpo vai obedecendo. Né? Bom, seu Paulo, o papo está ótimo. Se deixar, a gente continua aqui a noite toda, Vira a porque noite, realmente né? é muito gostoso, é muito agradável, é muito confortável para o coração conversar com o senhor. Né? Uma figura realmente assim, de outro mundo. Eu vou pedir então para as pessoas que estão me Olha, meu ouvindo. segredo, parceiro. Eu vou te falar que você é uma estrela. Isis é o nome de estrela. Verdade. Isis, gratidão profunda por essa oportunidade que você deu da gente trocar informação, trocar ideia, relaxar a atenção de um monte de gente aí. A Maju ficou colada na gente aí assistindo. É, O Daniel Caneste está perguntando alguma coisa para você que se engana lá. Eu queria tem um perguntar a pessoal que você, está como perguntando o você nome da explica a erva para relação entre a dormir. terapia e as ervas? Não, tudo é normal. E é isso daí. Tudo O que a gente Amauri está puder fazer junto, perguntando o nome da erva para dormir, que é a Melissa, né? Melissa, exatamente. Chá de Então, tudo Melissa. aquilo que você precisa, a Lua Crescente Ervas Medicinais, o nosso espaço Exatamente. aqui vai sobreviver à pandemia. Nós vamos estar aqui abertos para receber as pessoas que vierem, com muito amor, carinho e dedicação. E profunda gratidão a todos aqueles que participaram aí da nossa live, acompanhando. Quero agradecer a Maria Cida Pereira. Essa daí é o anjo da guarda aqui da Lua Crescente. Ela é minha fada Olha, que legal. reprodutora de ervas. Ela trabalha aqui comigo. O Helder Vu, a Lola, a Lia, o Nelson, a torcida do Corinthians, do Palmeiras, todas as torcidas Todos interligadas aqueles que que são nossos contribuíram para clientes. isso. E é muito importante saber que o nosso trabalho não tem sido em vão. O nosso trabalho tem conquistado Exatamente. Isso. um grande respeito de toda a sociedade, é, das lideranças religiosas, políticas,
militares, muita gente que respeita muito o nosso trabalho, e o profundo gratidão de ter você aqui com a gente. A casa é sua, você sabe que você pode vir quando você quiser, tem até o seu quartinho já reservado lá, que tem gente que não conhecia o seu quartinho, mas você pode vir quando você quiser, para que a gente possa estar de mãos dadas aí, trabalhando por um mundo melhor, mais justo, humano e fraterno. Que legal. Eu agradeço profundamente a sua disponibilidade. E uma coisa interessante, para vocês que estão aqui nos acompanhando e para aquelas pessoas que vão ver essa live depois, porque ela vai ficar disponível no YouTube, para quem quiser, pessoal, entrar em contato com o seu Paulo, é Lua Crescente Ervas Medicinais. Seu Paulo, ele planta, ele produz, ele trabalha com a erva, ele né, embala e manda para o mundo inteiro. Então, se vocês estão precisando, de repente, de alguma erva nesse sentido, né, uma erva medicinal, entre em contato diretamente com ele que ele despacha para você. Tá? Quem quiser fazer pergunta, tanto para mim quanto para o seu Paulo, pode fazer aqui pelo direct do Instagram ou mesmo lá na minha página do YouTube. Nós estamos aqui disponíveis. Apesar da pandemia, nós estamos aqui, como o seu Paulo falou, trabalhando, oferecendo nossos préstimos a todos aqueles que precisarem. E logo, logo, a hora que essa pandemia estiver mais tranquila, a gente vai retomando as atividades presenciais. Tá? Então, eu quero aqui agradecer profundamente a todos aqueles que nos acompanharam, agradecer com profundo amor ao seu Paulo, à dona Lia, à Lua Crescente Ervas Medicinais, que é um lugar que eu honro, que eu agradeço e que tem espaço no meu coração. Tá? Eu já fico um convite para uma próxima vez, na hora que você tiver disponibilidade, para a gente continuar essa conversa gostosa. Né? Tá bom. Tá Você vai certo? poder chamar também. Então A paz tá, para boa toda a noite. Lia também, tá? Tá Da próxima certo. vez, a Lia também. Ela fez Então, assim, ó. pessoal, boa noite a todos, tudo de Boa bom. noite. Estamos em contato. Gratidão, gratidão, gratidão por estar Gratidão, aqui comigo. gratidão, gratidão. Tá bom? E essa live, como a anterior, vai ficar disponível no canal do YouTube lá, tá? Gratidão. Até mais. Boa noite, seu Paulo. Boa noite.